utiliza sempre um livro do Antigo e na semana seguinte um livro do Novo Testamento. A gente segue mais ou menos a ordem do curso teológico, curso de teologia que existe online às segundas e quintas. Aí a gente procura estar ajustando, por quê? Porque às vezes vêm os alunos também, então eles aproveitam para... Eles dois são alunos também do curso, né? Aí a gente aproveita dessa forma, entendeu? Aí a gente tenta explorar o máximo que a gente pode de cada livro. Mas nem sempre a gente consegue, porque às vezes é um livro grande, né? Mas a gente pega pelo menos as passagens principais. Então, na carta de Tiago, só para falar um pouquinho sobre Tiago, Tiago, na realidade, ele é irmão de Jesus. Nós temos na Bíblia dois irmãos de Jesus que escreveram duas cartas. Uma é Tiago e o outro é Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse. Tiago e Judas, nenhum dos dois acreditava em Jesus, né? Eles sabiam que Jesus tinha algo ministerial, mas em determinado momento que ele começa a arrastar multidões, então Tiago ele fica super feliz, porque ele imagina que a família vai ficar famosa, né? Mas chega um determinado momento, quando Jesus ele se declara filho de Deus, e ele fica apavorado. Por quê? Porque ele imagina que Jesus estivesse colocando a família em risco. E até a morte de Jesus, ele não acreditava que Jesus era o filho de Deus. Ele só passa a acreditar em Jesus, que Jesus era o filho de Deus, como ele vê a ressurreição de Jesus. Então, nesse momento, quando ele se depara, ele inclusive, quando a gente pega o livro de Atos, a gente consegue perceber que ele preside o concílio de Jerusalém, né, que acontece no livro de Atos. Então, a partir disso, ele escreve essa carta. Vocês também devem conhecer Martinho Lutero. Martinho Lutero, que foi o líder da reforma protestante, né, principalmente contra a Igreja Apostólica Católica Romana. E naquele momento ele não era muito simpatizante da carta de Tiago. Inclusive, compara a carta de Tiago como uma palha. Mas a gente vai poder, vocês vão poder analisar agora, né, a partir de agora, se realmente ele tinha razão ou não. Eu discordo totalmente de Martinho Lutero em relação a isso, mas foi uma opinião dele, né? E a gente deve lembrar que Martinho Lutero não escreveu nada da Bíblia, né? Ele foi apenas um opositor a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, em primeiro capítulo de Tiago, a partir do versículo 2, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. E assim, quando a gente observa esse pequeno texto aqui, quando ele fala que a perseverança deve ter ação completa, que todos nós somos acometidos de provações na própria caminhada cristã. Não sei se vocês já perceberam isso. Nenhum de nós aqui está isento de algum problema. Se alguém tiver, ele já está sendo arrebatado, né? Não temos qualquer dúvida que todos nós temos. E quando ele fala sobre a ação completa, saindo totalmente fora daquilo que a gente estava falando antes, isso que eu falo para você, a ação completa, o que ela diz respeito? É que todos nós devemos passar por um processo, e esse processo depende muito da forma como você reage. Porque as adversidades, elas surgirão na vida de cada um de nós. E quando falo da ação completa, é a forma como você reage. Porque, vamos exemplificar, o Alci, ele poderia estar passando por uma grave dificuldade financeira. E aí, decorrente disso, surgem oportunidades, mas que são oportunidades que desagradam a Deus. E aí, ele pega e ele mete a mão naquilo que desagrada a Deus. Quando a gente fala de ação completa, que ele está se referindo aqui, é você passar por aquela provação, mas que a perseverança deve ter ação completa, isso é você ficar no centro da vontade de Deus até que ela finalize. E isso talvez seja um processo pedagógico muito difícil para todos nós.
Porque Deus ele sempre trabalha na área terapêutica, né? Que é a parte do centro das emoções, dos sentimentos nossos, e tem a parte pedagógica, que é a parte do ensino. E aqui ele nos mostra que tudo que nós passamos, essas adversidades, ela tem um caráter pedagógico, porque nenhum de nós vai deixar de aprender até o último suspiro de vida. Por quê? Porque nós vamos crescendo a partir disso. Eu costumo falar muito da questão da musculatura espiritual, que é os exercícios, né, dos nossos músculos. Na realidade você sente dores, mas eles vão desenvolvendo, e exatamente na nossa caminhada cristã, né? Então é algo assim impressionante. Eu não sei se alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre essa pequena parte, né? Mas as provações, né, ela tem um propósito sempre de nos moldar, nos aperfeiçoar, é como o ouro, né? Então querer colocado, né, no fogo assim de ser lapidado, e assim somos nós. Por isso que Deus nunca se agrada da nossa forma de resmungar, de agir de forma que venha entristecê-lo, porque tudo esse propósito tem um propósito maior na nossa vida, maior e melhor na nossa vida, né? Então isso é importante. Chegando no versículo 12, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu ao quê? Aos que o amam. E Deus, em muitas questões, Deus permite até que as ações contraditórias elas aconteçam na nossa vida. Mas para que isso? Exatamente para refinar a sua fé e para que você tenha crescimento. Mas todos nós temos dificuldade para entender essas questões, né? E tudo a gente acaba acreditando a Satanás, né? Pô, isso é Satanás que está fazendo a minha vida, meu Deus, né? Cada um vai utilizando palavras, mas em muitas situações é o próprio Deus que, pelo amor que ele tem pela nossa própria vida, e que ele tem o grande sentido dele é que venha trazer crescimento, ele vai permitindo essas situações para que o crescimento haja. Você, como é que você vai ter crescimento se nada acontecer na tua vida? Já pararam para perceber isso? Você vai ficar estático, você não vai crescer. Por isso as adversidades, eu gosto de usar esse termo de exercício da musculatura espiritual, porque quando a gente lembra do músculo, a gente sente dor, mas ele vai o quê? Vai crescendo. E exatamente essa forma como Deus age na nossa vida, né? Mas eu não estou estabelecendo aqui nenhum princípio, tá, gente? Eu estou apenas facilitando a questão da palavra de Deus, tá? Porque senão a gente às vezes até acha que é Augusto Valério que está falando da palavra. Não, eu apenas estou reproduzindo o que está escrito aqui que vocês mesmo estão lendo, né? Também no versículo 19, vocês estão avaliando aí para ver se realmente essa carta é uma palha, né? Como o Martinho Lutero falou, né? Não sei se vocês vão concordar depois ao final da ministração. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça divina ou a justiça de Deus. E aí, a justiça de Deus ou a sabedoria de Deus, ela nos inclina a ser sábios na forma como a gente reage diante das afrontas, diante das situações, né? Se a gente não tiver sabedoria, você vai entrar em várias furadas diariamente. E quantas situações que às vezes você se depara, ou você ouve, e a ira vem tão grande, e você simplesmente responde, ou você se lança, ou você fala algo de uma maneira tão rápida. E enquanto eu estava lendo, né, meditando sobre essa carta, e logo em seguida me veio uma mensagem que eu fiquei irado no WhatsApp. E aí na hora que eu pensei em responder, eu falei assim, não, a própria palavra de Deus nos fala para que a gente possa controlar nossas emoções, para que a gente não venha produzir palavras que depois a gente venha se arrepender. Quantos de nós já acabamos com amizades, acabamos com relacionamentos pela nossa impulsividade nas palavras, né? E é exatamente o que Deus fala aqui, né? Ele usa o Tiago exatamente para falar sobre essa questão. A ira humana não produz a justiça de Deus, elas são totalmente contraditórias. A ira, né, nossa, ela não produz
a justiça de Deus. Então é algo surpreendente, né? A gente poder meditar naquilo que Deus, né? Então, e a palavra de Deus, ela afeta até o nosso modo de falar e nos levam também à paz, né? Enquanto nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, ela vai produzindo, o Espírito Santo vai produzindo em cada um de nós as verdades que vão nos trazendo paz, que vão nos libertando, que vão trabalhando no nosso ser, no nosso interior. E assim, a gente falando parece algo mecânico, né? Mas não é. Isso vai acontecendo de uma maneira no mundo espiritual. Quando a gente para de ter tempo para investir no tempo com Deus, Deus vai agindo no nosso ser. É impressionante como isso acontece, né? E aí eu acho que é sempre interessante a gente sempre pensar bastante antes da gente responder alguma situação, porque muitos males eles podem ser, podem nos isentar, né, de alguns males, e a gente é muito impulsivo, né? Principalmente as pessoas que têm um temperamento muito forte, elas normalmente arrumam muitos problemas também. Então, dependendo do temperamento de cada um, a gente, né, pode ser acometido disso. Por isso que é importante a gente ouvir muito, pensar muito, mas falar pouco, para que a gente não venha cair em algumas situações, né? No capítulo 2, a partir do versículo 1, viu, Cristiane? Tudo fora daquilo que foi combinado ontem. Chamei a Cristiane ontem para ela está acompanhando a realização de esboço, né? Vocês sabem que isso é esboço, né? E aí ela acompanhou, e aí eu mostrei para ela que as coisas da palavra de Deus é viva, ela não é uma caixinha, né? Não funciona. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade, porque se entrar na sinagoga, numa igreja, né, um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo, você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre, você fique em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Eu lembro de algumas turmas que eu dei algumas aulas e algumas pessoas falaram assim, não, eu não tenho isso. Depois, com o passar do tempo, praticamente todos eles chegaram à conclusão que acabavam tratando de uma maneira meio subjetiva, não que a gente vá pensando que a gente vai fazer isso, mas a gente acaba agindo de uma maneira um pouco diferente com pessoas que estão ao nosso redor. Ora pela vestimenta, ora por você saber que aquele cara é um diretor de uma multinacional, ora porque do nosso ser, o nosso sentido humano, a gente acaba fazendo uma certa distinção. Mas Deus nos lembra que nós devemos ser imparciais. E como é que a gente pode fazer isso? É um exercício diário. É você tratando muito bem aqueles que você, a camada que você identifica como menos vista pela sociedade, né? Então, às vezes, você pode passar por alguém que está tomando conta da portaria, alguém que varre o chão. Por isso que eu faço questão de todos aqueles que vêm fazer limpeza aqui. Já viram que a gente faz questão? Não, toma um café aqui com a gente. Por quê? Porque isso faz bem para a pessoa. E isso é um exercício para todos nós. Porque se a gente simplesmente nós fizermos dessas pessoas invisíveis, a gente não está contribuindo com nada. E Deus se agrada exatamente da humildade, mas não da humildade que a gente fala daquela que é da boca para fora, mas através das nossas próprias ações, sabe? Porque você pode simplesmente passar por alguém e você, de forma natural, você nem cumprimentar. Quantos de nós, às vezes, passam por pessoas muito simples no dia a dia e você nem cumprimenta? Não acontece isso. Mas isso é um exercício diário. E esse exercício diário vai equilibrando na nossa própria mente, porque a gente começa a dar valor para aquelas pessoas que não são vistas pela sociedade. E isso tem um valor tão grande, sabe? Quantos de nós, às vezes, pelo simples fato de você cumprimentar uma pessoa que é colocada de lado na sociedade,
como ela se sente bem, porque às vezes ela está tão renegada a tudo, e às vezes ela está se sentindo tão no fundo do poço, e o simples fato de você cumprimentar, de você dar atenção, como pode fazer diferença na vida dessa pessoa? E isso é um exercício que todos nós devemos fazer, porque muitos às vezes sempre falam, eu sempre costumo falar isso, fazer a obra de Deus é pregar, é louvar. Então só isso ficaria restrito apenas aos professores e pastores? Não, a obra de Deus ela está aberta a todos nós. Amar ao próximo, né? Exatamente. É o segundo mandamento. Mas ele está disponível para todos nós. Mas aí a gente estabelece na cabeça que quem faz a obra de Deus é o pastor. Então aquele grupo de louvor que está ali. E não é. Ela está aberta a todos. A obra de Deus, por isso que Tiago fala que a fé sem obras ela é morta, a fé sem ações ela é morta, no momento que você diz que crê em Deus, mas tudo está disponível. Vocês acreditam que quando aquele telefonema de alguém ligando para mim, falando assim, eu estou passando, não tenho gás, eu não tenho nenhum alimento aqui, minha família está... E Deus me lembrou de você. Eu não tinha o suficiente, mas peguei e usei o que tinha do banco. Por quê? Mas aí Deus, tu vê que Deus é tão tremendo, Ana, porque 2 horas depois eu marquei no relógio, eu fiz a transferência, 2 horas depois recebi uma oferta que não tinha, eu não falei com ninguém. Isso não é Deus? Porque eu falei assim, caramba, a conta vai ficar negativa por um período. E aí, logo de imediato, Deus, sabe, eu vejo que Deus honra quando a gente se propõe a fazer a obra dele. Ele não deixa nada faltar para aquele que tem fidelidade com ele. E é um exercício que a gente só aprende com o tempo. Eu aprendi esse exercício há muito tempo, e desde pequeno minha mãe sempre falava sobre isso. Faça para Deus porque Ele nunca te deixa faltar. E é verdade. Mas a gente acredita para Deus apenas se for na igreja. Não, é fazer para Deus, é você fazer para o próximo. Você está fazendo para Deus. A gente às vezes esquece disso. Ou a gente às vezes não se atenta para isso, né? E quando lemos esses versículos aqui, nós vemos que a sociedade, normalmente ela valoriza o exterior, né? Então, e a gente tem esse perigo da parcialidade, de você ser parcial na forma como você age com as pessoas que estão ao seu. Né? Eu trato bem porque aquela pessoa ali vem super bem vestida, aquela irmãzinha que vem toda simplesinha, ela não deve ser nada, não deve ser ninguém. Então é um exercício diário que nós precisamos ter, né? E algo que eu também acho muito importante a gente nos dirigirmos a todos com respeito, com educação, né? Independente da forma que a pessoa tenha, sabe? Independente da área financeira, da forma como a pessoa está vestida. Se um cara é Hungaria. Eu lembro de uma coisa que me marcou tremendamente, quando eu tinha 12 anos de idade, e eu vinha com 2 amigos do colégio, e aí um deles fala assim para mim, aí Augusto, tá vendo teu futuro aí, querendo me zoar, né? Mas falou na frente de 3 garis que estavam varrendo a rua. Eu falei, caramba, o que aquilo deve ter representado na cabeça daquelas pessoas? E a gente precisa ter cuidado com isso, né? A gente precisa realmente... E como não está tudo programado aqui, eu vou pulando aqui em alguns versículos. No versículo 14, fala da fé sem obras é morta. Versículo 14 desse capítulo 2. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem as obras, que eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. E aí não adianta a gente frequentar a igreja, né, se não dermos fruto, não tivermos ações, né, como esse caso que nós falamos agora há pouco aqui. Não adianta você estar presente. Vimos aquele louvor ali da religiosidade? É a frequência total na igreja. Eu lembro de algumas alunas que falavam para mim assim, eu vou a monte, eu vou
participe de consagração, jejum direto, mas é assim mesmo. Professor, o que está errado comigo? Eu falei, respondi de imediato, mas eu nem sabia diante dessas questões. Diante de você aparecem pessoas necessitadas, você contribui para a obra? Elas não. Mas aparece? Aparece. Mas eu nunca vou saber se é verdade ou não. Eu não sei, o cara poderia estar mentindo, não poderia? Ele poderia estar falando aqui assim, olha, mas aí não é problema meu, é erro dele com Deus. Porque imagina ele falando uma coisa, eu faço todo o meu esforço, mas ele está mentindo? Senhor, é com ele. Minha parte eu fiz. Eu não queria dormir sabendo que alguém, uma família está passando necessidade, passando fome, e eu não fazer nada. Entendeu? Eu acho que se a gente não fizer aquilo que está disponível nas nossas mãos, a gente peca, a gente realmente age mal. E diante das situações, todo dia deve aparecer pessoas, ou todo dia, toda semana, pelo menos, alguém precisando de algo. Nem que seja, às vezes não é dinheiro, às vezes é atenção. E a gente às vezes se nega. Né? A gente se nega. Porque a gente está tão envolvido, estamos tão envolvidos com nossos problemas, e Deus, de alguma forma, Ele conta com a nossa fidelidade. E alguém que fala assim, poxa, eu estou mal, eu não estou legal. Pô, dá para a gente bater um papo agora? Não, agora estou muito ocupado. E a gente às vezes, né, coloca a pessoa de lado. Será que isso não desagrada a Deus? Sabe? É tão importante a gente ver isso, né? Então a verdadeira fé, ela realmente transforma a nossa conduta e o nosso modo de vida. A gente não pensa só em si, a gente não olha de forma egoísta, a gente começa a olhar para o outro, a gente se preocupa com o outro. Isso talvez seja um grande termômetro na nossa vida, né? Porque a gente, né, como ele coloca aqui, ó, se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e você diz, vai em paz, eu vou orar por você, mas isso é o que a palavra de Deus já está apresentando? Não, você tem que dar o que é necessário para aquela pessoa, né? Quantas pessoas às vezes têm um guarda-roupa lá entupido que não usa e está esperando emagrecer, há 10 anos está esperando emagrecer, aquilo não é doado. Cara, assim, sabe, isso não agrada a Deus. Pô, aquilo que não te serve, abençoa a vida de outros. A gente às vezes não faz isso, né? Eu não estou aqui julgando ninguém, tá, gente? Eu apenas estou reproduzindo o que a palavra de Deus ela coloca para gente e que ela, né, venha ministrar sobre nossas vidas, né? No capítulo 3, ele fala de um órgão pequenino, mas ele é terrível. A partir do versículo 4. Observem igualmente os navios que estão sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos. São dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Versículo 6. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. E a gente sabe, né, nós não nos damos conta de que é um pecado diário que nós produzimos. E é interessante como o livro de Provérbios ele está ligado direto à psicologia. Por quê? Porque ele fala que hábitos que você pratica diário e que uma vez ele permanece por muito tempo, ele se mostra como uma prática de vida sua. Mas aqui a gente percebe que em muitos momentos a gente critica, a gente fala mal sem perceber. Mas a gente estabelece que eu não roubo, eu não cometo adultério, eu não mato. E aí a gente estabelece alguns pecados, mas a gente não se dá conta de que a língua, a forma como a gente age, com críticas, né, ou simplesmente falando mal dos outros, isso é um pecado. Mas a palavra de Deus aqui, ela nos fala sobre essa questão. E como é que a gente pode combater isso? Senhor, me incomoda todas as vezes que eu abri minha boca para falar mal de alguém ou para estar criticando alguém. E isso é um exercício diário. Porque se a gente não
pedir a Deus para que esse exercício diário aconteça, a gente vai ter o tempo todo sendo pessoas que vão julgar. Olha, eu fico olhando para a Claí, eu vejo defeito na Claí, eu vejo defeito na Ana, eu vejo defeito na Mar, e vou falando assim por diante. E a gente precisa ter o foco em observar qualidades e não observar defeitos. Os defeitos, a gente tem que olhar e entender que nós, Senhor, eu também tenho meus defeitos. Se eu não começar a olhar dessa forma, eu vou ser sempre o crítico de tudo. Eu vou sempre achar defeito nas outras pessoas. Mas quem é a pessoa perfeita que existe? Não existe, né? E talvez essa é a grande questão. Talvez tenha momentos que a gente precisa lembrar, será que o que eu vou falar é realmente necessário? Tem muitos momentos que a gente fala coisa que não é necessário. Ou então aquilo já se tornou tanto um hábito de vida nosso, que o primeiro momento que a gente se encontra, se eu me encontrar com o Clay, a gente vai ficar analisando todas as pessoas que estão ausentes. Pô, isso edifica Deus? De forma alguma. Deus não vai se agradar com isso. Isso não edifica ninguém. Então, se tiver que falar alguma coisa com alguém, se tiver algo que precisa resolver, procure a pessoa e a sós fale com ela. A sós. Você não vai resolver, eu nunca vou resolver um problema que eu tenho com a Ana falando com você. Eu só vou conseguir resolver com a Ana se eu falar com a Ana. Ela entender, ela ouvir aquilo que ela falou, ou alguma situação que aconteceu, eu exponho para ela que aquilo não me agradou. Isso é a atitude de um servo de uma serva de Deus. O problema é que a gente, em muitos momentos, a gente não faz isso. A gente procura a zona de conforto. Eu quero resolver um problema, né? Eu tenho com a Ana falando com a Clair. Não vou chegar a lugar nenhum dessa forma. Sabe? É um exercício. Eu glorifico a Deus pelos meus pais, que desde criança eles nos acostumaram assim. Tem alguma coisa para falar? Fala com a pessoa. Eles acostumaram. Então hoje para a gente isso não é difícil. Mas isso é uma forma de vida. Mas a gente já está com outra idade? Não, mas Deus ele nos ajuda a mudar a condução disso. Porque a gente não vai resolver questões se a gente procurar atalhos que não vão chegar ao lugar de destino, o objetivo principal, né? Então, tem alguma coisa com alguém, né? Procura falar com calma, mas apresente para essa pessoa que aquilo não te agrada. Porque não adianta você fazer crítica com terceiros, porque você não vai estar agradando a Deus, né? Gente, apenas reproduzindo o que está falando aqui, tá? Nada mais do que isso. E aí no capítulo 4, versículos 11 e 12, para a gente finalizar. Capítulo 4, versículos 11 e 12. Irmãos, não falem mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. E aí, versículo 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, nós nos acostumamos com hábitos que não nos damos conta que desagrada a Deus. A sua boca edifica, mas também derruba, né? E aí, o exercício que a gente ia fazer no dia 31, mas a gente acabou não fazendo, a gente ficou batendo papo, mas exatamente era colocar cada pessoa passando uma por vez, para a gente, cada um falar sobre qualidades que encontram nessa pessoa. Isso é um exercício que faz com que você consiga não olhar o copo vazio, ou meio vazio, mas você olhar para o copo meio cheio. Isso é um exercício que a gente precisa ter diariamente. Senhor, quando eu for criticar, me ajuda a ver qualidade nas pessoas, porque isso agrada muito a Deus. E a gente vê que Tiago aqui, ele fala não só uma vez, mas ele fala mais de uma vez, né, sobre isso, né? Então, é importante a gente examinar cada um. Senhor, o que eu preciso melhorar? Se eu tiver que criticar, me ajuda a enxergar dessa forma. Eu acho que ele está sentindo frio. Eu estou vendo ele corrigir ali. Só aumentar um grau ali. Eu acho que está em 20, só botar para 21 que ele já... E a gente, né, precisa reconhecer que as nossas atitudes, a forma como a gente
dirige a nossa vida acaba afetando muito. Então, assim, a gente está iniciando um novo ano, estamos iniciando um ano de 2024, mas a gente quer que muitas coisas que Deus venha fazer a mudança. Eu comentei sobre isso lá no Evangelho de Mateus, né, que o dia que a gente estava ministrando lá no Réveillon. Isso é uma passagem que mostra Pedro, quando todos os discípulos veem Jesus vindo caminhando, mas a princípio eles não enxergam bem, eles imaginam que é um fantasma, né? E aí Pedro, Senhor, agora ele não consegue identificar que era o Senhor, ele deixa eu ir contigo. E Pedro tenta algo diferente. Só que o que eu estou falando? É porque a gente tem um ano de 2024, a gente deseja muitas coisas novas e diferentes, ou na nossa vida, ou a gente deseja nas vidas daqueles que estão ao nosso redor. Mas a gente continua com a mesma questão diária e rotineira. A gente de repente está há 5 anos agindo no mesmo formato, sabe? E a gente tem momentos que a gente precisa pedir o novo de Deus, para que a gente não venha encontrar na rotina algo que venha entristecer o nosso coração, mas que a gente venha, né, fazer situações novas para que o novo de Deus venha acontecer na nossa própria vida, sabe? E talvez a gente tenha pedido muito a Deus, Senhor, faça o novo na minha vida, mas eu continuo agindo da mesma forma durante esses últimos anos. E talvez Deus queira que você venha fazer algo de novo com Ele, né? Que você venha se envolver mais em questões com Ele, como naquele louvor também fala da religiosidade, que a gente saia da religiosidade, mas que a gente vai para o campo da intimidade, que a gente não ore de forma mecânica, mas a gente ore de forma conversando com Deus, expondo para Ele tudo aquilo que você sente, que você tem de temor, que você tenha, mas conversando mesmo, sabe? Eu estou falando isso para vocês porque é até um pequeno testemunho, porque alguns anos atrás eu orava de forma meio que estabelecida, como a maioria das pessoas fazem. Até que um dia eu falei assim, não quero fazer mais dessa forma. Eu já amanheço e quando estou às vezes sozinho, eu gosto de ficar conversando mesmo. Eu falo para ele as coisas que eu sinto, que eu penso, enfim, eu vou conversando com ele. E isso tem sido tão tremendo, sabe, Ana? Estou falando isso para você porque outros aqui já ouviram esse testemunho. Que às vezes em alguns lugares que eu vou pregar, algumas igrejas, e algumas igrejas são pentecostais, a maior parte delas, e de repente Deus levanta uma outra pessoa lá do nada, algo que eu conversei com ele de manhã no meu quarto falando, ou às vezes até na sala, e chega alguém lá do nada e me responde audivelmente sobre aquilo que eu falei para ele durante a parte do dia. Isso é Deus, sabe? E aí a gente percebe que Ele está ouvindo tudo aquilo que a gente está expressando para Ele. Então, assim, que esse ano de 2024 a gente não seja tão religioso, mas a gente seja mais íntimo, né? Que a gente olhe mais para Deus como um pai mesmo, com aquele que consegue ver, saber o que se passa com cada um de nós. Porque uma das coisas que agradaram muito a Deus pelo coração de Davi é porque ele era sincero com Deus. Ele não tinha nada que ele não expressasse para Deus, ora na tristeza, ora na alegria, mas tudo ele conseguia expressar para Deus. E talvez a gente tenha colocado algumas barreiras, colocando como um Deus distante, uma religiosidade que não é o que Ele quer, mas Ele quer uma proximidade, uma intimidade mesmo. Amém?